Fala pessoal do canal Roda Liso, tudo jóia com vocês? Vocês pediram para trazer então uma experiência diferente com o Google Pixel. Foi que a gente importou o 6A, que é uma versão de 2022 mais enxuta aí da versão Pro, mas que tem também o processador Google Tensor. E é ele que a gente quer testar aqui e ver se essa experiência completinha de Android também sai bem nos jogos. O Pixel 6a é a versão Lite da linha de smartphones Premium do Google. Ele foi lançado em junho de 2022, trazendo o uso do processador Tensor da Google, uma GPU Mali G78. Tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento interno e 4.410 mAh de capacidade da sua bateria. É meio punk comprar esses aparelhos da Google aqui no Brasil, então você vai ter que se contentar em compras feitas em terras chinesas ou importados dos Estados Unidos. Lá na China, no AliExpress, onde a gente comprou, ele está custando cerca de R$ 1.730 no dia que a gente está gravando esse vídeo. Eu comprei ele por menos, R$ 1.680. Esse cara incrivelmente chegou sem taxação. Quem será o competidor da vez é o Moto G200, já que ele possui um processador Snapdragon 888 Plus, que é muito similar ao desempenho do Google Tensor. Fica ligado aí. E uma coisinha antes de começar é que, por mais que você já saiba, a gente está jogando os gráficos tudo no máximo. Esse cara aqui promete. Abrindo a seção de jogos, a gente tem o Asphalt 9, e esse joguinho aqui tem um pulo do gato, porque a gente não conseguiu alterar as configurações gráficas dele, apenas deixa trocar a taxa de quadros de 30 para 60. Ele está rodando no máximo? Talvez. Quer dizer, ele está com os gráficos bem bonitos, então dá para assumir que está no alto, pelo menos. O Pixel 6a então pegou uma média de 59 frames a 100% de estabilidade. O G200 pontuou os mesmos 59 frames, só que 99% de estabilidade. Um pouquinho menos fluido, né? Selo roda liso para os dois celulares. Na hora de jogar Call of Duty, eu já admito que nada saiu muito da curva em questão de desempenho e performance. Os dois aparelhos rodaram o game como deve ser rodado. O único defeito é que, no caso do Pixel, não deu para matar ninguém durante a partida para filmagem, assim ia ficar bem mais legal, né? O smartphone do Google pontuou 60 quadros de média com 100% de estabilidade no Call of Duty com os gráficos no máximo. O G200 empatando também com 60 frames a 100%, gabarito para os dois telefones. Agora, levando em consideração que a gente está falando de um aparelho Google, que é dono do próprio Android, né? É de se esperar que, no mínimo, a gente tenha uma boa compatibilidade também com o Diablo. E foi exatamente isso que aconteceu, já que o Pixel 6a pontuou uma média de 59 frames com 90% de estabilidade. Sem muitas travadas e com muita fluidez, ele pegou um selo roda liso, quase um gabarito, mas só quase. No nosso futebolzinho clássico, nada saiu fora do controle. Até deu para marcar alguns gols, olha que maravilha. Infelizmente, o G200 não chegou a ser testado aqui no eFootball. O Pixel 6a marcou incríveis 60 frames com 100% de estabilidade e uma performance perfeita para o jogo, selo roda liso, gabarito na certa. Agora sim, no Free Fire a gente teve um sucesso, já que o game rodou super bem. Foi um mamão com açúcar para o Pixel 6a. A gente tem um porém nisso tudo, presta atenção. O que acontece é que esse smartphone tem uma tela travada em 60 Hz, exatamente, ele tem uma tela de 60 Hz, nos impedindo então atingir frame rates maiores que 60, mesmo o aparelho sendo o topo de linha muito poderoso. Enfim, o Pixel 6a pegou os 60 frames com 100% de estabilidade com os gráficos no mais alto no FreeFast. O G200, mesmo resultado, gabarito para os dois, selo roda liso para os dois. Aqui no Fortnite a gente tem duas opiniões distintas em relação ao gameplay. Primeiro de tudo é que o jogo rodou bem sim, sem travar muito e incomodar. Mas o problema ocorre quando a gente percebe que o aparelho não permite jogar acima de 30 frames. Exato. O Pixel fez uma média de 30 com mínima de 24. Não é uma experiência horrível, porém certamente deixa a desejar a fluidez. E quanto à qualidade gráfica, a gente não tem reclamações, já que o 6a liberou os gráficos no mais alto aqui no Fortnite. Exatamente. Selo roda para ele. No Genshin a gente teve assim, resultados surpreendentes, só que com uma estabilidade bem abaixo do nosso padrão. Se liga. Com os gráficos maximizados, o Pixel 6a pegou surpreendentes 44 frames de média, porém com uma estabilidade baixíssima de apenas 77. O G200 foi um exemplo a seguir nesse caso, ele teve 42 frames de média, mas estabilidade de 100%. Os dois vão receber um selo roda, mas o G200 saiu melhor na fluidez.
E no Mortal Kombat, a gente volta para aquele ponto de antes. 120 Hz de taxa de atualização na tela fazem falta em vários momentos. E isso vai muito além de apenas uma telinha mais fluida para usar redes sociais. O Pixel 6a travou 60 quadros de média com estabilidade de 99% com o gráfico padrão do Mortal Kombat. O G200 foi o completo oposto nesse caso, já que esse carinha é top 1 no Mortal Kombat na temporada passada com 126 frames de média com 100% de estabilidade. Selo roda liso para o 6A, veja a diferença de uma tela mais fluida, né, com maior taxa de quadros. E como sempre, o resultado do PUBG foi igual a todos os outros. A gente chegou a usar o GFX Tool para liberar frame rate mais alta, porém não funcionou no Pixel 6a por conta de configurações do próprio celular. O que acontece é que quando o aplicativo solicita o acesso para salvar os arquivos de uma pasta do sistema, o Pixel não permite de jeito nenhum, impedindo de então prosseguir com essa maracutaia. Enfim, você já sabe, né? O 6A apontou os 40 frames de média com 100% de estabilidade. O G200 saiu com o exato mesmo resultado, 40 com 100% de estabilidade, selo roda para os dois telefones. Como último game da nossa lista, vem aí o Tower of Fantasy. Por aqui a performance terminou bem torta mesmo, já que o tempo todo a gente pode notar uma queda de frames e a falta de estabilidade no jogo. O Pixel 6a pontuou 50 quadros de média com uma estabilidade de apenas 82%. Ele receberá um selo roda liso, porém fique ciente de que a falta de fluidez nesse game foi bastante grande. Para medir a temperatura e a bateria, a gente jogou 1 hora de Call of Duty Mobile no modo Battle Royale com os gráficos no máximo. Agora a gente vai então descobrir quanto a gente drenou de bateria e se ele aqueceu. Depois de 1 hora de jogatina, o Pixel 6a aqueceu 14 graus na sua superfície e perdeu 22% de carga. Só que a gente tem uma jogadinha aí. Apesar de ele ter subido apenas 14 graus na sua temperatura, a bordinha, que é de alumínio, absorveu todo o calor, fazendo com que ficasse bem incômodo segurar o aparelho para jogar. É bem desconfortável mesmo. Quanto à bateria, ele certamente poderia ter sido melhor. Mas considerando que a mesma possui 4.410 mAh de capacidade, a gente vai deixar passar porque você vai ter algumas horas de jogatina. O Pixel 6a faz de tudo e tudo com uma qualidade boa. Não excepcionalmente boa, mas boa. O celular faz o seu trabalho para rodar os jogos pesados na qualidade máxima, porém ele carece de uma tela com maior frequência e uma bateria um pouco mais robusta. O design é ótimo e eu acredito que ele tire fotos muito boas. Vai ser um aparelho excelente para o seu uso diário. Então é o seguinte, se você quer ser o cara diferentão e comprar um aparelho do Google sem gastar muito, vai nessa e seja feliz. Mas se você deseja jogar de verdade e fazer desse aparelho assim o seu setup de jogos mobile, eu não recomendo ele não. Não temos dúvidas que o Pixel 6a é um ótimo celular para o seu uso regular e diário. Porém, a gente também não tem dúvida que esse aparelho aqui é uma péssima escolha para jogos, mesmo com o Google Tensor, que tecnicamente é equivalente ao Snapdragon 888. Dito isso, ele recebe um selo roda liso, beirando o selo roda. A gente vai fazer um teste completinho de câmeras dele lá no canal Oficina da NET. Olha, esse cara aqui está surpreendendo nas fotos. Fique ligado no nosso canal lá se você quer ver como ele se comporta também no dia a dia como experiência de uso. Tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.